Gente, deixa eu conversar aqui com vocês. Eu não tô vendo vocês, então eu fico estranha aqui falando. A gente tá organizando ainda, não tão... Boa, Carolzinha, obrigada. Vou só colocar aqui esse computador aqui. Só pra ter... Na próxima, eu prometo pra vocês que eu vou ter uma mesinha aqui desse lado. Ou desse lado. Se calhar desse lado, né? Porque não tem nada desse lado. Então, sejam muito bem-vindas. A paz do Senhor Jesus. Estamos começando o nosso primeiro Boa Parte, tudo novo aqui. Estou aqui tentando me lidar aqui com todas as coisas que estão aqui em cima das minhas pernas. É um projeto que o Senhor tem colocou no meu coração. Acredito que vai ser uma bênção para todas nós. Eu gostaria que vocês já fossem abrindo as vossas Bíblias aí em Lucas 10, em nome de Jesus, para a gente estar começando aqui a divagar a ideia, a aprender juntas. Amém? Lucas 10. Vocês estão ouvindo bem? Mandem só uma mensagem assim, com a mãozinha assim, para eu saber se vocês estão me ouvindo bem. Ou se eu preciso colocar mais o microfone aqui perto. Todo mundo ouvindo bem, né? Boa. Vou só afastar aqui um pouquinho para trás, que eu tô me sentindo aqui estranha. Ok. Mesmo dessa distância assim, eu encostadinha, estão me ouvindo bem? Tá lá na igreja, Vai. dessa. Quem é que tá falando aqui? Ó, as meninas? Sim, eu estou na igreja, meninas. Eu estou na igreja. Olha, quem tá entrando agora, eu não gosto dessa distância. Dessa distância que a gente tá uma da outra. Mas no próximo devocional, que vai ser terça-feira que vem, essa câmera vai estar mais perto. Eu vou estar mais pertinho de vocês. Então, é só o primeiro, tá bem? A gente tava só testando aqui para ver como é que ia ficar. Porque nós queremos gravar essa transmissão aqui para deixar para quem não consegue ver ao vivo, que são algumas pessoas do Brasil que me pediram. Tá bem, meninas? É só isso. Então, vamos abrir nas nossas Bíblias em Lucas 10. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Para a gente já orar. Vou começar a fazer uma oração agora. Já agora são 7h35. Eu vou esperar mais 2 minutinhos para ver se entra mais alguém. Tá bem, meninas? Vou estar aqui. Mandem o vosso link. Manda o link dessa reunião aí para as meninas, para quem vocês conhecem. Já coloquei aqui no meu Instagram. Ver se alguém entra aqui. Então vão enviando aí também vocês. Enviem para quem vocês conhecem. Ok, Lucas 10. Então, que projeto é esse de devocional, de discipulado? Por que a gente vai começar a fazer isso? Por que a gente vai começar a se encontrar às terças-feiras online e não pessoalmente? Eu já expliquei numa reunião que eu tive. Baixa só mais um pouquinho essa música, Lucas, por favor, aqui para mim. Não, não é tirar não, é só baixar. Obrigada. Por que a gente não se encontra pessoalmente? Por que a gente tem que se encontrar online? Por que não é pessoalmente? Olha, desde quando a gente começou esse ministério, eu orei com o Senhor, fiz de todas as formas que você possa imaginar para estar tendo vamos dizer, um encontro semanal com as mulheres. E eu não estava encontrando um meio. Então, o Senhor falou comigo e eu encontrei esse meio de estar aqui com vocês todos os dias, nem que seja meia horinha, 40 minutos aqui com vocês, que é falando com vocês. Por quê? Vocês conseguem estar, ó, por exemplo, a Keila, eu tenho certeza que ela está numa parada de autocarro, que eu estou vendo ela. E ela está com um fone de ouvido, alguma coisa. Então, a gente pode estar em qualquer lugar e a gente vai conseguir estar juntas ao mesmo tempo. Você pode estar lavando uma louça, estar indo para o trabalho, estar andando no carro, pode ligar a câmera e você vai estar aqui junto comigo. Nós vamos estar juntos no mesmo lugar, falando da mesma pessoa, crendo no mesmo Deus e aprendendo a mesma coisa. E toda semana nós vamos ter isso. E uma vez por mês nós vamos nos encontrar aqui pessoalmente. Por isso é que a gente vai estar aqui fazendo esse devocional / discipulado todas as semanas para a gente ter mais essa comunhão e conhecer mais o coração uma das outras. Amém, meninas?
Então, nós vamos ler aqui o texto que é a inspiração desse projeto, que é o Lucas 10. Vamos só abrir aqui rapidinho, que é um texto bem conhecido. Muita gente conhece esse texto. Eu acho que toda gente já ouviu falar nesse texto. E eu acho que vocês já sabem qual é esse texto. Tá aqui. É Lucas 10, 38. Nós vamos ler até o 42, que é para ter a compreensão completa, tá bem? Se vocês não estiverem me ouvindo bem, vocês mandem mensagem, tá bem, meninas? Então é assim. Tá escrito assim. E aconteceu que indo eles de caminho, indo eles quem? Jesus e os discípulos. Indo eles de caminho, entrou em uma aldeia. Essa aldeia, gente, era a aldeia chamada Betânia, tá bem? E uma certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria. Tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Assentando-se também, ou seja, tinha outras pessoas assentadas aos pés de Jesus, não era só ela. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Ou seja, ela começou a reclamar com Jesus porque ela estava servindo sozinha toda a gente que estava lá sentado ouvindo Jesus ensinar. Então Jesus, não se importa que eu esteja servindo só, diga-lhe, pois ela, minha irmã, que me ajude. 41. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta. Preste atenção, ele repete o nome dela 2 vezes. Estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então vamos lá. Vou colocar minha Bíblia aqui, porque eu tenho muitas coisas aqui em cima das minhas pernas. Então vamos lá. Começar aqui esse entendimento. A família que nós vamos falar hoje, ela era muito cara, ela era muito preciosa para Jesus. Era uma família amiga e costumeiramente Jesus se hospedava nessa casa. Se você for observar bem o texto, você vai perceber uma intimidade da conversa de Marta com Jesus, de Maria com Jesus. Você vai ver uma intimidade de Jesus nessa casa. Então era costumeiro Jesus passar, quando ele ia para Jerusalém, ele passava por Betânia e se hospedava na casa de Marta. Dessa família, né? Que era Marta, Maria e Lázaro. Essa família ela estava acostumada a receber Jesus e a ver Jesus na mesa, ali comendo com eles, partilhando a palavra. Então essa família já tinha um nível de intimidade e amizade familiar com Jesus. E quem era essa família tão especial que cativou o coração de Jesus? Nós já falamos. Era a família de Betânia. Marta, Maria e Lázaro. Eram 3 pessoas nessa família. Essas 3 pessoas que eram intimamente amigos de Jesus. E o Evangelho, ele vai nos mostrar... Eu quero dar uma introdução só para a gente compreender bem. O Evangelho, ele vai nos mostrar 3 vislumbres desses 3 personagens. De Marta, Maria e Lázaro. O Evangelho em si, Mateus, Marcos, Lucas e João, nesses evangelhos, no caso vai ser só nos 2, no Lucas e João, vai mostrar um vislumbre desses personagens. O primeiro vislumbre que nós temos desse personagem é o texto que nós lemos, que é o texto de Lucas, que está do 38 ao 42. O segundo é em João 11, do 1 ao 15. E o terceiro vislumbre desses personagens também é em João, do capítulo 12, do 1 ao 11. Então, vamos lá. Para nós podermos entender pelo texto, o que nós podemos entender por esse texto e por todo o vislumbre desses personagens no Evangelho, Marta era a chefe da casa. Ela era responsável por aquela família. O texto, ele não fala, mas o que parece é que eles eram órfãos, porque não se fala do pai, não se fala da mãe, só se fala de uma casa que haviam 3 irmãos que moravam. Então, o que se entende, né, e os historiadores acreditam que esses irmãos eram órfãos e que a irmã mais velha era Marta. E pelo que se vê,
Marta já estava há muito tempo cuidando dos irmãos. Né? Os irmãos eram bem mais novos do que ela e ela estava há muito tempo cuidando desses irmãos. Ela é a mãe, né? Não era a irmã mais, já era a mãe dos irmãos, porque ela cuidava deles como mãe. Então, Marta sendo a mais velha, ela assumiu os encargos da família. Então, Marta teve muito pouco tempo para aprender a ser filha. Isso fala alguma coisa com vocês? Marta teve muito pouco tempo para aprender a ser filha. E nessa época, a cultura em que ela vivia era muito mais difícil assumir este papel de provedora do lar, de cabeça da casa, porque não tinha ninguém para assumir. Então, ela teve que assumir, porque eles eram órfãos. Então, ela teve que assumir. Então, no tempo em que ela vivia, na época em que ela vivia, na cultura em que ela vivia, era muito mais difícil uma mulher assumir esse papel. A mulher não tinha importância, muita importância, nem voz na sociedade, nessa sociedade aqui desse tempo. Então, imagine as batalhas diárias que essa mulher enfrentava. Ela era uma mulher de Deus, uma mulher que cria em Deus, uma mulher que tinha um coração em Deus. Ela era hospitaleira, né? Nós vemos ela recebendo Jesus, ela insistindo que Jesus ficasse na casa dela. E ela era uma mulher muito trabalhadora. Para ela dar conta de cuidar dos irmãos, sustentar a casa, ela tinha que ser uma mulher muito trabalhadora. Mas as muitas responsabilidades, né, que Marta tinha, as adversidades, as frustrações, as humilhações que ela passava pela época que ela vivia, pelo preconceito que se tinha em relação às mulheres, o machismo que era muito forte, as aflições, aos poucos foi tirando de Marta a ternura, a sensibilidade, a doçura. Aos poucos, Marta foi deixando de olhar para ela mesma e ela entrou no piloto automático. Será que esse entendimento fala alguma coisa para nós hoje? Será que alguma de nós, por muitas adversidades, por muitas responsabilidades, frustrações, humilhações, aflições, aos poucos foi sendo nos tirado a ternura? Quanto mais coisas eu fizer, quanto mais obrigações e encargos eu corresponder, quanto mais pessoas eu agradar, em algum momento eu vou ser reconhecida. Marta se tornou uma mulher ansiosa, afadigada, sobrecarregada, impaciente, agitada, distraída. São tantas coisas que nós fazemos e pensamos ao mesmo tempo. E por quê? Porque eu consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sou multitarefa, eu sou polivalente. Só que esse estilo de vida ele tem um prazo de validade. E Marta, ela estava tão mal que nem se apercebeu da forma que ela falou com Jesus. Ela estava tão mal, ela estava tão sobrecarregada, tão irritada. Sabe quando você chega em casa, ou quando teu marido chega em casa, ou quando você chega perto de alguém e a pessoa vai falar contigo, normal, ele não está falando nada. E você vai falar com a pessoa e você não consegue falar de boa. Você já fala irritada. Você não consegue falar baixo, você já fala irritada, mas na sua cabeça você está falando normal. Mas pelo fato de estar tão agitada, você não consegue falar normal porque você está a ponto de explodir. Eu não sei se isso faz sentido para ti, mas isso fez muito sentido para mim. Então, Marta, ela estava assim. Eu preciso fazer, então ela entrou nesse piloto automático. E uma hora, minhas queridas, uma hora, a tampa salta. Uma hora, a gente chuta o balde, a gente não aguenta. Uma hora, a gente vai ferir alguém que não merece, porque a gente quer corresponder toda a gente. A gente quer dizer sim a toda a gente quer agradar toda a gente. E uma hora, a gente vai estourar. Uma hora a conta chega. O limite chega. Então, deixa eu te dizer uma coisa, mulher. É uma grande mentira do diabo
Ele inventou essa mentira, alguém disse pela primeira vez essa frase e nós começamos a acreditar. O quê? Que nós conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho certeza que você já ouviu. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase e você já disse essa frase como eu. Eu dou conta de fazer várias coisas ao mesmo tempo e meu marido não dá conta. O homem não dá conta, mas eu dou conta. Diga para mim, faz uma mãozinha assim. Diga para mim se você já não disse essa palavra. Se você já não disse essa frase. Eu dou conta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A minha mente funciona, eu posso estar fazendo a comida, atendendo o telefone, com uma criança aqui no lado chorando, outro aqui no chão pedindo água, e eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. E a gente fala isso com orgulho. E o meu marido não. E o homem não consegue. Então eu sou muito mais capaz do que o homem. É nesse sentido que a gente fala. Vamos ser sinceros. Mas sabe, eu vou te dizer uma coisa. Isso é uma grande mentira do diabo. É uma grande mentira do diabo. Por quê? A mulher, tu não foi feita para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Muitas mulheres estão esgotadas, muitas estão sendo destruídas, lares estão sendo desfeitos, casamentos acabados, filhos desestruturados e sem identidade. Porque nós acreditamos nessa mentira do diabo, que nós fomos feitas para fazer e dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. E nessa mentira que nós mergulhamos, de que nós damos conta de fazer várias coisas ao mesmo tempo, nós não damos tempo de prioridade, tempo de qualidade para os nossos filhos, para o nosso lar, para o nosso casamento, para os nossos relacionamentos. Nós não conseguimos criar uma identidade em nossos filhos, porque nós damos conta de várias coisas ao mesmo tempo. E quem faz muitas coisas nunca consegue fazer uma coisa bem feita. Essa é a verdade. Mas essa mentira foi tão impregnada na sociedade, principalmente na mente feminina, que nós acabamos por acreditar. Mas em nome de Jesus, essa mentira está caindo hoje por terra. Por quê? Jesus diz uma coisa totalmente diferente sobre essa mentira. Ele diz uma coisa totalmente diferente. Lá no versículo 41, ele vai falar assim: Marta, 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 Marta. Então eu quero que você aí, onde você estiver, seja no comboio, seja no trabalho, seja em casa, seja andando pela rua, você está ouvindo essa palavra, eu quero que você repita dentro de você, se você não consegue falar verbalmente. Não, eu não fui feita para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não, eu não fui feita para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Olha o que Jesus disse para você hoje. Marta, Marta. Repete o teu nome. Eu vou repetir o meu. Daiana, Daiana. Repete o teu aí. Maria, Maria. Repete o teu aí. Ari, Ari. Driele, Driele. Keila, Keila. Eu estou chamando a tua atenção. Jesus está chamando a tua atenção hoje. Por quê? Quando Jesus, na palavra, ele repete um nome, mais de uma vez, ele traz repetições em uma frase, ele está querendo chamar a atenção para uma declaração extraordinariamente impressionante. Ele está dizendo assim: eu quero estabelecer uma verdade e um princípio que não pode ser quebrado. E é por isso que o diabo criou essa mentira de que você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porque Jesus disse o contrário, ele estabeleceu uma verdade. Nós fomos criados para fazer uma coisa. E ele diz assim: Marta, Marta, estás muito ansiosa, isso no 41. Estás muito ansiosa, ou seja, tu está estrangulada, Marta. E preocupada com muitas coisas, fazendo muitas coisas. Quem foi que disse que você foi feita para fazer muitas coisas? Quem foi que disse essa mentira para você? Aí ele vai dizer a frase célebre: uma coisa só é necessária. Olha só a mentira do inimigo caindo por terra agora da tua vida. Olha só a mentira do inimigo caindo por terra agora da tua vida.
Uma coisa só é necessária. Repete comigo. Uma coisa só é necessária. Uma coisa só é necessária. Quantas coisas? Quantas coisas? Se você puder escrever, escreva aí. Quantas coisas são necessárias para nós fazermos uma de cada vez? Quantas coisas nós somos capazes de fazer? Qual é a verdade sobre a sua vida? Quantas coisas, meninas? Então nós vamos parar de acreditar que nós somos super-heroínas. Nós vamos parar de acreditar que nós somos capazes de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sei que você está se sentindo estrangulada, ansiosa, sem paciência, porque você está ocupada demais, correndo de um lado para o outro, agitada como eu já estive. E isso cansa muito. E quem está à nossa volta não percebe o que você está sentindo, o que você está passando. Só nós percebemos isso dentro de nós. Porque esse estrangulamento, ele não é visível ao olho humano. Só Jesus consegue ver. E ele conseguiu ver aquela mulher tão angustiada, tão ansiosa. E ele disse, minha filha, Marta, Marta, por que tu tá assim, Marta? Eu não te fiz para andar assim, nem para trabalhar assim, nem para servir assim. E uma coisa só é necessária, minha filha. E a tua irmã entendeu. Então não se chateie com a tua irmã Maria. Ela entendeu que uma coisa só é necessária. E ela escolheu a boa parte. E isso não lhe será tirado. Uma coisa só é necessária. E ela escolheu a boa parte. E isso não lhe será tirado. Olha, Marta, eu também sou essa Marta. Não é errado a gente trabalhar, preparar a melhor refeição, servir com excelência. Não é errado você empreender. Não é errado você trabalhar, você ir atrás dos seus sonhos. Não é errado. O errado é a gente ficar tão preocupada com o trabalho e os seus encargos, a ponto de ignorar o convidado mais especial da nossa mesa, o convidado mais especial da nossa vida, o convidado mais especial do nosso dia, a ponto de ignorar a boa parte do nosso dia. Isso é que é errado. E Jesus, ele quer te curar hoje. A palavra do primeiro dia desse devocional é uma palavra de cura. Jesus, ele quer te curar hoje. Ele quer trazer uma cura nas tuas emoções hoje. Ele quer trazer uma clareza dessa verdade sobre a tua vida, de que uma coisa só é necessária. De que você não precisa andar correndo de um lado para o outro. Sabe, nesse tempo, nós estamos sendo obrigados a ter esse encontro assim, através de uma tela. Porque, infelizmente, já não temos mais tempo para nos encontrarmos pessoalmente. Isso dói. Na verdade, esses últimos 3 dias eu tenho orado e tenho chorado. E eu perguntando para Jesus que lágrimas são essas, e ele tem falado comigo sobre isso. Essas lágrimas são de Deus, a gente já não consegue mais sentar para olhar um no olho da outra e chorar uma com a outra. Como faziam as mulheres antigamente, né? As mulheres que educavam seus filhos na sua casa, que ensinavam seus filhos a ler através da Bíblia, sentavam na mesa, tinham paciência, tinham tempo. Porque hoje é uma correria tão grande que nós temos e nós nos obrigamos e trazemos essa mentira para dentro de nós que nós temos que dar conta de tudo ao mesmo tempo. Então, isso tem esmagado a gente, né? Isso dói muito, eu sei que isso dói muito no seu coração, porque já doeu no meu. E eu me compadeço, e esses 3 dias que eu tenho orado, eu não tenho conseguido orar sem chorar, e eu perguntando, Deus, que lágrimas são essas? Porque eu nem estava entendendo, ele é o coração das minhas filhas que estão sangrando como Marta. Elas já nem conseguem perceber que eu estou na mesa da casa delas. Elas já nem conseguem perceber que eu estou na casa delas. Porque elas estão dentro de casa, correndo agitada de um lado para o outro, gritando com os filhos, gritando com o marido. Elas já não conseguem se olhar no espelho, elas já não conseguem nem lavar o rosto e colocar um creme só para hidratar, sabe? Passar um creme nas mãos antes de dormir. As minhas filhas estão assim. E isso dói no coração de Jesus, acredite.
Porque quando ele fala com Marta, ele não está repreendendo ela, dizendo que ela é ruim ou coisa assim. Ele está falando com ela para dizer, minha filha, uma coisa só é necessária. Para de se estrangular a si própria. Então Jesus convida Marta a ser curada, como ele está te convidando hoje. Ele está te dizendo hoje que a tua companhia é muito mais importante do que o que você quer fazer por ele. A tua companhia é muito mais importante do que o que você quer fazer pela sua família. A tua companhia é muito mais importante do que você provar para todo mundo que está à tua volta, provar para sei lá quem. A gente nem sabe para quem a gente quer provar, que a gente dá conta, que a gente é forte, que a gente é guerreira. A gente nem sabe para quem que de quem que a gente quer aprovação, na verdade. É só uma cultura do mundo, uma cultura do inimigo para arrancar de nós a nossa identidade. E Jesus está dizendo para você hoje, a tua companhia, minha filha, significa muito mais para mim do que os pratos que você quer preparar para mim. A tua companhia significa muito mais para mim do que os pratos que você quer preparar para mim. Deixa eu trazer equilíbrio para você. Deixa Jesus trazer equilíbrio na tua vida hoje, Marta. Deixa ele curar você. Vamos nos submeter a essa verdade? Eu convido vocês a submeter essa verdade. Você pode dizer um amém? Você pode dizer um amém para submeter essa verdade de Cristo? De que ele quer curar você? Dessa ansiedade que você tem vivido? Dessa mentira que você tem acreditado, de que você dá conta de fazer várias coisas ao mesmo tempo? Vamos dizer amém para essa verdade que uma coisa só é necessária? Uma coisa só é necessária para a tua vida? Uma coisa só é necessária? Jesus, ele quer trazer essa verdade, ele quer nos curar e ele nos convida a entrar nessa submissão, na submissão dessa verdade, da verdade dele. Porque, minhas amadas amigas, minhas amadas irmãs, essa submissão, ela não é para o sofrimento. A submissão, ela nos leva à obediência ao serviço. A submissão, ela não é um sacrifício. É a submissão à verdade que nos leva à obediência, que nos leva ao serviço, mas do jeito dele. E essa submissão, ela não é um sacrifício. Ela é autoridade e sabedoria para fazer a coisa certa, do jeito certo, no tempo certo. E o que Jesus nos pede não é pesado. Porque se nós nos submetermos à verdade dele, de que uma coisa só é necessária, não é sacrificial e não fica pesado. Porque ele vai nos dar autoridade, sabedoria e capacidade para corresponder tudo aquilo que nós temos que corresponder, mas de forma certa, no tempo certo, do jeito certo. O que Jesus nos pede não é pesado, embora a vida com ele exija um compromisso, ele nos garante. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E se você se submeter ao meu jugo, à minha verdade, ao meu fardo, você vai ser curada. Você vai trabalhar, me servir com excelência e vai fazer de uma forma que você não vai ser mais estrangulado e nem sofrer como você tem sofrido. Essa palavra falou contigo de alguma forma? Porque ela falou muito comigo. Eu acho que Jesus está trazendo um novo tempo, uma nova estação para as nossas vidas. Uma estação de reforma, como o meu esposo pregou aqui no domingo, trazendo forma aquilo que perdeu forma dentro de nós. Porque o pecado, as mentiras, as ideologias têm tirado a verdadeira forma de nós mulheres. Ele tem arrancado de nós a verdadeira forma. Então, Jesus está querendo trazer essa estação de reforma para os nossos corações. Ele está querendo transformar os nossos corações. E agora a reforma, como eu falei ontem nos stories, a reforma não é papéis escrito e pregado
em uma porta ou em uma parede. Não, a reforma hoje é aqui dentro, mulher. Porque através dessa reforma aqui dentro, ele vai reformar a melhor comida, servir o melhor prato, dar o melhor serviço, que a companhia é o suficiente para ele. A tua companhia para o teu filho é suficiente mais do que um presente. A tua companhia para o teu marido é mais suficiente do que uma mesa. E sim, minhas amigas, Jesus curou Marta. E como é que ela foi curada? Como é que Marta foi curada? Isso já são cenas para os próximos capítulos desse devocional. Então eu convido a você para na próxima terça-feira estarmos aqui juntas novamente, entendendo como é que Jesus curou essa mulher e como é que vai ser esse processo de cura para nossas vidas, para essas marcas que habitam dentro de nós, a qual Jesus quer curar. Jesus não quer transformar você em Maria, ele só quer ensinar você a servir de forma certa. Ele só quer ensinar você de que uma coisa só é necessária. Amém? Amém? Vamos orar para encerrar. Já estamos aqui há quase 40 minutos. Então vamos orar para encerrar. Se vocês puderem, eu gostaria muito que vocês ligassem a câmera de vocês, se puder, claro, né? Que eu queria ver a carinha de vocês, para a gente orar juntas. Entendendo que Jesus está trazendo uma paz que excede todo o entendimento. Há uma paz que excede todo o entendimento. Eu sei que não dá para voltar para trás e a gente se tornar naquelas mulheres de antigamente. Eu sei que não dá. Porque o mundo está diferente, a vida está diferente. Mas ele quer trazer uma paz dentro de você que excede todo o entendimento. Só ele é capaz de fazer isso. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse momento. Eu quero te agradecer por cada Marta que está aqui. Por cada Maria que se dispôs aqui também, que já escolheu a boa parte. Pai, nós também somos capazes de escolher a boa parte. Neste tempo que nós estamos correndo de um lado para o outro, estamos afadigadas, cansadas, ansiosas, algumas depressivas, mas nós escolhemos a boa parte. E nós sabemos que quando nós lançarmos aos teus pés, a tua palavra nos garante que quando nós lançamos aos teus pés todas as nossas ansiedades, frustrações, o Senhor traz no nosso coração uma paz que excede todo entendimento. Que o Senhor guarda o nosso coração e cura ele. Então eu oro por cura na vida das minhas irmãs. Eu oro por cura na vida de cada mulher que vai ouvir esse devocional, que vai ver esse devocional. Eu oro para que o Senhor, Pai amado, possa alinhar, que o Senhor possa reformar, trazer forma aquilo que perdeu forma, devolver dentro de nós a tua verdade, que nós somos feitas, Senhor amado, para ser, Senhor, das imagens e semelhança do Senhor, que nós não fomos feitas para fazer várias coisas ao mesmo tempo, que somente uma coisa é necessária. E essa coisa, Pai amado, esse momento é estar contigo, meu amado. Cura essas mulheres, Pai. Alcança a mente, o coração, o entendimento. Que o Senhor possa hoje, nesse dia, trazer paz. Que o Senhor possa hoje, nesse dia, mostrar a elas, Pai, que o teu fardo, que o teu jugo é suave, que o teu fardo é leve. Eu sei que muitas mulheres de Deus estão aqui agora nesse momento. Mas elas estão procurando Deus, Jesus, por que eu ainda não experimentei esse fardo leve e suave?
Eu ouço tanto na tua palavra, eu ouço pregação dizendo que que o fardo é leve e suave, mas eu ainda não experimentei. Senhor, que hoje, nesse dia, essas mulheres cansadas, sobrecarregadas, agitadas, estranguladas, possam sentir essa leveza, possam sentir, Senhor Deus, essa suavidade, e que seja devolvida a elas, Pai amado, a ternura, a doçura, a sensibilidade, a fenibilidade, a leveza que nós mulheres, só nós temos, a delicadeza nas palavras, no agir. O mundo já está cheio de tanta brutalidade. E o Senhor, Pai amado, está trazendo hoje para nós uma leveza nas palavras, uma doçura nas palavras, para que nós venhamos trazer doçura para os nossos lares, para o mundo e para nossas vidas. Que hoje, quando nós chegarmos em casa, nós sejamos capazes de olhar no espelho, sejamos capazes de olhar para nós e começar, Senhor Deus, a nos reconhecermos em Ti, Senhor. Cura-nos, Pai amado. Não deixe que todas essas coisas roubem a nossa identidade como mulher, mas que o Senhor venha nos curar e nos colocar neste lugar, aos Teus pés, porque aos Teus pés é onde está a boa parte. E sim, a boa parte é melhor do que todas as coisas. A boa parte é muito melhor do que todas as coisas. E a boa parte é necessária e é suficiente para a nossa vida, que é o Senhor. Em nome de Jesus eu oro e eu abençoo cada mulher que está ouvindo, que está vendo, que está aqui agora comigo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, minhas queridas. Amém. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Que essa palavra possa ser um alinhamento na vida de vocês nesse dia. Possa ser uma base onde vocês colocarão vossos pés e seguirão em nome do Senhor Jesus. E que a partir de hoje eu tenho certeza que o Senhor começará a trabalhar em vossos corações a respeito dessa verdade. Só se submeta a elas. Amém? Um beijo para vocês. Em nome de Jesus. Olha, dia 29, minhas queridas, nós vamos estar aqui pessoalmente. Por favor, não faltem. Porque é uma continuidade dessa aprendizagem. Dia 29 de novembro, agora, nós vamos estar aqui. Casa de Lídia. A boa parte é um pedaço da casa de Lídia. Vamos estar aqui juntas, abraçando, falando, orando, escolhendo sempre a boa parte. Amém? Eu conto com vocês às 20 horas, no dia 29, um culto, um encontro, uma reunião de mulheres pessoalmente aqui. E na próxima terça-feira eu conto com a presença de vocês. Tá bem? Um abraço nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, eu estou aqui. E eu vou estar com a câmera mais perto, porque eu gosto de estar pertinho de vocês. Beijo. Tchau. Deus abençoe. Vida do meu mundo, mamãe, cheia de Deus. Parabéns, a professora foi linda. Por que você colocou essa música? Parabéns, te amo. Oi. Mais 6,99 por MEP de música. Na hora, hein, mais cara? 6,99 por MEP de fitness. Por isso que eu pedi mais para você colocar no seu 12,99 telemóvel, apps. amor. Fica mesmo muito podia, caro. Então por que não ter só YouTube Premium Ia por ficar apenas dando retorno. 9,99? É como Foi ter bom, essas apps amor. todas e todo o YouTube. Sem interrupções. A sua carteira agradecia. Se as carteiras falassem. Tava? 34. Vocês tiraram foto daí? Experimente mês sem Sim, custos. sim. Muita gente, cara. Pra primeira coisa, você tá doido. Glória a Deus! Obrigado, Lucas. Obrigado, Carolzinha. Vou sentar.